Olá, comunidade cristã. Que semana preciosa nós estamos tendo. Nós estamos na metade da semana e cremos que Deus tem falado muito ao seu coração, como também tem falado ao nosso. Que tempo precioso, que mensagens preciosas. E hoje não será diferente. Que você possa estar com o teu coração totalmente aberto para aquilo que Deus ainda deseja falar com você. Queremos te encorajar a pegar um caderno, anotar aquilo que o Espírito Santo for falando ao teu coração, em termos de sentimentos, atitudes, que você possa fazer dessa semana um momento de estar a sós com Deus e de acertar coisas que talvez estejam sendo necessárias, estarem sendo ajustadas na sua vida. Que você possa usufruir dessa semana tão preciosa que nós estamos tendo, cujo tema: santidade, minha adoração. Por quê? Porque nós cremos que, nos santificando, o Senhor fará maravilhas entre nós e também na nossa família e na nossa casa. Que Deus te abençoe grandemente. E o nosso pastor convidado de hoje é o Luiz Magalhães, que já foi pastor de jovens, foi missionário no Uruguai e hoje pastor sênior da Comunidade Cristã de Curitiba, também membro da equipe apostólica do MFI. Que Deus te abençoe, esteja ligado para que você receba muito desse homem de Deus, pastor convidado entre nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse seminário, te agradecemos por esse tempo que estamos junto com a tua igreja online, com os irmãos aqui nessa transmissão, e pedimos que a tua palavra encha nossos corações, nos edifique, nos fortaleça e corrija em nós, Senhor, aquilo que deve ser corrigido. Que tudo isso seja para a glória do seu nome e para a nossa alegria. Essa é a nossa oração, nosso desejo em teu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Olá, amados, que bom poder estar com essa linda, essa amada igreja que nós amamos tanto seus pastores, a liderança dessa casa e também aquilo que vocês estão fazendo nessa semana, separando tempo para buscar especificamente a vontade de Deus para a sua vida. Eu oro que essa palavra seja mais um tijolinho nessa construção que vocês estão fazendo. E eu peço que o Senhor fale pessoalmente ao seu coração, que o Senhor realmente edifique a sua vida. Eu queria orar com você hoje, pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Eu peço hoje em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor edifique a vida dos meus irmãos, daqueles que vão receber essa palavra, que essa palavra seja viva para eles, Pai, e que ela possa acrescentar as suas vidas. Fala de maneira peculiar, Senhor, bem particular ao coração de cada um. Traduz essa palavra à necessidade de cada um, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre a volta de Jesus. Eu creio que todo esse clima que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de toda essa convulsão no mundo, essa convulsão política, leva a gente para essa reflexão. E talvez você também deve estar junto comigo perguntando: uau, será que a volta de Jesus é nessa geração? É na geração dos meus filhos, dos meus netos? Enfim, acho que uma das coisas importantes, essa reflexão que a gente está fazendo, a gente olhar para a palavra e encontrar na palavra as coisas que Deus tem nos dito, ou o próprio Jesus, como a gente vai ver hoje, de como vivermos esse tempo que a gente chama do tempo do fim. Eu separei esse versículo aqui, se você quiser me acompanhar, em Lucas capítulo 21, versículos 34 e 36, eu tenho ele aqui comigo. Eu vou tocar algumas partes dele, mas ele diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida. E aquele dia, já que nós estamos falando da volta do Senhor, aquele dia da sua volta, né, venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Eu não quero necessariamente tocar os detalhes da vinda de Jesus, mas eu quero tocar como nós devemos estar para a sua chegada. Jesus apontou aqui nesse texto algumas características que são marcantes dos últimos dias, né? Dias que a gente sabe que estão por vir e com certeza estão mais próximos do que na época
quando Jesus falou isso e Lucas registrou. Então, a primeira coisa que Jesus fala aqui, ele nos adverte para que nós guardássemos o nosso coração para que ele não fosse bombardeado, sobrecarregado por 3 coisas: por libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E eu quero primeiramente tocar a respeito dessas 3 coisas. E o que elas têm em comum? Essas 3 coisas são excessos. E eu creio que os últimos dias serão marcados por excessos. Quando nós falamos de libertinagem, nós poderíamos traduzir isso de uma forma mais entendível para a gente, de uma busca inconsequente pela felicidade. A libertinagem é uma conduta entregue aos prazeres sexuais e é uma conduta que tem total descaso ou irreverência com relação à palavra de Deus. E eu vejo que essa é uma das características dos últimos dias. Existe uma busca pela felicidade, mesmo que isso represente a quebra dos compromissos, das alianças que nós temos com Deus e dos compromissos que também nós fizemos diante de outras pessoas ou para outras pessoas na presença de Deus. Então, é quando eu vejo que essa libertinagem fala de uma busca de felicidade que vale mesmo quando essa felicidade produza infelicidade às pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão debaixo do nosso cuidado, debaixo da nossa responsabilidade moral. Eu diria que uma das características dos últimos tempos é uma busca pela felicidade a qualquer preço, a qualquer custo. A segunda coisa que Jesus fala aqui, ele fala sobre bebedeira. Em algumas versões também fala de farras. E eu creio que o que Jesus estava enfatizando é a respeito de descontrole, de falta de domínio próprio e da pessoa estar entregue a ela mesma. Em outras palavras, falta de moderações. Essas coisas poderiam incluir ciúmes doentios, poderiam incluir falta de controle, poderiam incluir violência, briga, enfim. Nós estamos falando de uma entrega irracional aos impulsos humanos. Então, é quando você se volta para os seus impulsos ou para os seus desejos, na busca de que esses desejos, esses impulsos possam dar a você a importância e o senso de significado que somente poderia ser extraído de um relacionamento com Deus, de um relacionamento de fé em Deus. E muitas vezes, uma das características que é, ao invés de estar buscando um relacionamento com Deus, as pessoas nessa época, nessa estação, elas estão buscando seus próprios desejos, seus próprios interesses, entregues ao total descontrole. Mas Jesus também fala sobre ansiedades da vida. E quando eu olho para ansiedades da vida, eu digo que é um enfoque exagerado na vida natural. E quando a gente olha ao nosso redor, a gente vai ver que hoje em dia, com a pandemia menos, porque está todo mundo em casa, o ritmo está um pouco diferente, mas antes um pouco da pandemia existia, e claro, ainda existe isso dentro das empresas, uma super exigência do trabalho, às vezes uma devoção que é escravizante na carreira, às vezes a gente vê também o assenhoramento da empresa sobre o empregado ou mesmo sobre o empreendedor, aquele que está ali impulsionando a empresa. Existe uma expectativa exagerada de que você sempre seja produtivo, sempre seja dinâmico, sempre seja otimista, sempre seja brilhante. E quando nós olhamos Jesus falando essas características, a gente entende que a ganância não é só amor ao dinheiro, mas é também essa ansiedade excessiva por causa do dinheiro. Então Jesus, ele nos alerta a respeito dessas 3 coisas, libertinagem, bebedeiras, ansiedades da vida. A gente não deveria apenas se limitar às palavras, mas o conceito que Jesus está passando, ele alerta. Porque essas 3 coisas, a busca pela felicidade a todo custo, o descontrole e a ansiedade pela vida, tem o poder de entorpecer o nosso coração, porque elas distorcem a realidade, elas roubam a sensatez, elas nos cegam para a verdade e elas nos seduzem com engano. Por isso, o que é que Jesus pede em seguida? Na verdade, ele começa dizendo aqui no texto, ele diz, tenham cuidado,
quando Jesus diz tenham cuidado, na verdade o que ele está dizendo é guardem o coração de vocês, porque essas coisas, elas têm, né, a libertinagem, a bebedeira, a ansiedade, ou seja, esses conceitos que estão embutidos atrás dessas palavras, elas têm o poder de ocupar o seu coração, elas têm o poder de sobrecarregar o coração. Por isso ele diz, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, a não colocar uma carga maior do que o coração de vocês podem carregar. Nós devemos estar atentos, como ele fala, estejam atentos, porque o coração do homem, ele pega essas coisas boas, como a carreira, uma carreira de sucesso, como bens materiais, como a família, como os nossos relacionamentos afetivos, e o ser humano tem a capacidade de fazer dessas coisas a última fonte de sentido e de esperança na vida. Ele diz, tomem cuidado, não ponham a esperança da vida de vocês nessas coisas. Aliás, Provérbios 4:23 diz que, acima de tudo, faz o quê? Guarde o seu coração, porque dele depende as fontes da vida, ou seja, toda a sua vida. Gente, o nosso coração, ele coloca essas coisas, muitas vezes, no lugar de Deus. E aquilo que deveria ser uma bênção que Deus acrescentou à nossa vida, passa a ser o centro da nossa vida. E por que nós fazemos isso? Porque nós achamos que essas coisas, né, como eu já te disse, a carreira de sucesso, né, bens materiais, mesmo a nossa família, às vezes nós pensamos que essas coisas podem nos dar significado, podem nos oferecer algum tipo de proteção, o dinheiro, né, às vezes traz essa sensação de que a gente está seguro, protegido, ou uma vida, né, de viagens, de restaurantes, de aproveitar, né, a vida, está me dando muita satisfação, mas nós devemos guardar nosso coração. Nós devemos guardar, porque qualquer coisa que seja mais importante do que Deus, preste atenção, qualquer coisa que absorva o seu coração, que absorva a sua imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que se proponha a dar a você aquilo que só Deus pode dar, é um ídolo. E se você tiver com você a sua Bíblia, você vai reparar no livro de 1 Coríntios, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta que ele escreveu, diz o seguinte, que por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Meus amados irmãos, fujam da idolatria. Por quê? Porque a idolatria tem o poder de sobrecarregar o nosso coração. Na verdade, um coração sobrecarregado, como Jesus fala aqui, é um coração que foi subjugado por um ídolo. Um coração que um ídolo assumiu o controle dele, ao ponto de levar essa pessoa a gastar com ele a maior parte da sua paixão, a maior parte das suas energias, dos seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar muitas vezes duas vezes. E é muito interessante porque ainda nesse texto de 1 Coríntios 10, no versículo 19, já diz, Paulo pergunta, vocês acham que o ídolo é alguma coisa? Ele falou, não, olha, aquilo que os pagãos sacrificam para os ídolos, eles não estão sacrificando para os ídolos, eles estão sacrificando a demônios e não a Deus. E Paulo enfatiza, eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Já parou para pensar nisso? Em última análise, quem se submete a um ídolo está se deixando controlar pelos demônios que são representados por ele. Por exemplo, o dinheiro. Se por causa do dinheiro alguém está disposto a quebrar princípios claros na palavra de Deus, está disposto a sonegar, a roubar, a reter o dízimo, a enganar alguém, a mentir, a ludibriar uma pessoa, a passar alguém para trás, enfim, se essa pessoa está disposta a reter, a não pagar aquilo que é devido, se ela não quer devolver algo que não é dela, se ela de certa maneira renuncia a honrar a Deus e servir a Deus com seus recursos, então essa pessoa está diante de um ídolo. Paulo, nesse texto, diz que ele não quer que vocês comam da mesa dos demônios. Quem permitiu que o dinheiro tomasse esse lugar no seu coração, deixou de comer da mesa de Deus e está comendo na mesa dos demônios. É sério isso, não é?
E não é à toa que Jesus diz, gente, estejam atentos. E se eu fosse falar sobre a felicidade, por exemplo, se em nome da felicidade alguém está disposto a abandonar a família, a desatender o cônjuge, né? Se alguém em nome da felicidade está disposto a simplesmente ignorar seus filhos, a marcar seus filhos talvez com uma dor e uma angústia indeletável, se está disposto em nome da felicidade se encontrar com alguém na internet, com quem anos atrás essa pessoa manteve um vínculo, né, ou teve um namoro, enfim, um compromisso com aquela pessoa, somente está tentando ali voltar na internet somente para poder ter aquelas emoções de novo da adolescência. Se essas emoções se tornaram mais importantes que o compromisso que você fez, né, com a sua esposa ou com seu esposo lá no altar, se essas emoções se tornaram mais importantes que a verdade, que aquelas promessas, que os votos que vocês fizeram diante de Deus, então sabe o que nós estamos fazendo? Em nome da felicidade, nós estamos, na verdade, nos ajoelhando diante de um Deus. Estamos servindo a um ídolo que nós estamos chamando de felicidade. E talvez para outra pessoa pode ser algo totalmente diferente de você, porque poderia ser uma pessoa que está se entregando a algum tipo de ira incontrolável, de violência. Porque se a violência tomou conta do ser de alguém, se a família se tornou vítima da impaciência, da estupidez de alguém, esse alguém também não está agindo debaixo do Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo é um espírito de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Mas, gente, quando eu falo de violência, a gente pensa em algo que, de certa maneira, é negativo, ou seja, é sempre negativo. E a gente até vai passar, eu não. Mas e sobre o trabalho? Porque se o trabalho de alguém, né? Porque quando nós falamos de trabalho é uma coisa boa, o trabalho enaltece o homem, mas se o trabalho de alguém lhe consome todas as energias, se o trabalho tomou posse dessa pessoa, se assenhorou dessa pessoa, se o trabalho se tornou tão senhor ao ponto que não pode nem repartir essa pessoa com alguém, se a família está desatendida, se a vida espiritual dessa pessoa por causa do seu trabalho é vazia, se o ministério é sempre aquele desejo, não, um dia, quando as coisas estiverem bem, quando tudo estiver pago, quando a filha e o filho terminarem a faculdade, quando eles casarem, quando os netos nascerem, quando eu comprar o apartamento da praia, quando eu fizer isso, então eu vou servir ao Senhor. Se esse ministério é sempre um desejo que está só no futuro, se a família recebe pouca atenção dessa pessoa, então certamente essa pessoa também não está comendo da mesa de Deus. Essa não é a refeição que Deus tem preparado para ele, não é a refeição que o Senhor preparou para o filho. E queridos, nós estamos chegando, crendo que nós estamos nesses últimos tempos, mas também a nossa vida continua. A Bíblia fala que a volta de Jesus será como nos dias de Noé, que se casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, faziam todas as coisas. Então nós temos que saber como lidar com o sucesso, nós temos que saber como lidar com o dinheiro, com o trabalho. Aliás, falando de sucesso, né, o sucesso pessoal e as conquistas, elas geram uma sensação, né, de que nós somos bons. Elas geram essa sensação que a nossa segurança, que nosso valor, nossa sabedoria, né, que a nossa força até está naquilo que nós desempenhamos. Agora, queridos, a nossa segurança e o nosso valor, eles não estão na sabedoria, não estão na força, não estão no desempenho que nós demonstramos. Nós sabemos, como servos do Senhor, que tudo isso está no Senhor, né? O Senhor fala que a gente confie nele, que a gente não se apoie na nossa própria sabedoria. Então, muitas vezes essa ideia de que o sucesso me faz melhor, me coloca por cima, que ninguém chega aos meus pés, isso também é um ídolo. Eu não sei se você percebe, mas nós não somos muito diferentes das culturas antigas. Essa semana eu estava lendo o livro de Josué, eu achei algo tão interessante, porque Josué começa o livro dele dizendo assim: santificai-vos hoje e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E você percorre os 24 capítulos, e no último capítulo de Josué, você vai encontrar ele dizendo assim: decidam hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses aqui de Canaã
ou se é o nosso Deus que nos tirou lá do Egito. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio que isso é algo que Deus quer fazer no nosso coração, sabe por quê? Porque nós não somos muito diferentes das culturas antigas, das culturas de Canaã, nós não somos diferentes da cultura lá do Novo Testamento, quando Jesus liberou essas palavras. Os ídolos daquela época eram provavelmente os ídolos gregos, os ídolos romanos, mas os ídolos dos últimos dias, desses dias que nós estamos vivendo, também têm os seus templos. Às vezes são torres empresariais, aeroportos, restaurantes chiques, spas, academias, clubes de futebol, salões de beleza, estádios. Não é verdade que esses são lugares que muitas vezes as pessoas vão para endeusar aquilo que elas realmente valorizam no seu coração? Nós estamos falando aqui dos deuses da beleza, estamos falando dos deuses do poder, do dinheiro, do sucesso. Queridos, nós não podemos nos submeter a esses deuses. Porque pode ser que a gente não se ajoelhe, como na época de Jesus, diante de uma estátua de Afrodite. Mas você já percebeu quanta gente está sendo levada à depressão, a disfunções alimentares, porque tem uma preocupação exagerada, obsessiva com a imagem? Aliás, a internet facilita isso, na verdade fomenta isso. Você sempre vai lá abrir o Instagram, tem as melhores fotos, os corpos mais lindos, e tem muita gente hoje que está obcecada por isso. Existem pessoas que estão agonizando o tempo todo por causa da aparência. Elas estão gastando com isso tempo, dinheiro, sem moderação, e elas estão avaliando o caráter também de outras pessoas nessa base. Outro dia, uma pessoa aqui da nossa igreja estava sendo pleiteada para um trabalho, e então a pessoa que estava fazendo a ponte mostrou uma foto dela, e a primeira coisa que a pessoa que ia contratar falou: ah, que bom, ela é bonita, né? E eu fico pensando, nós estamos avaliando pessoas pela sua aparência. Quando Deus fala, Ele diz que o Senhor não olha a aparência, mas Ele olha o coração. Queridos, se tem alguma coisa mais fundamental, na nossa vida, se há algo que se torna mais fundamental do que Deus para a nossa felicidade, para o sentido da nossa vida, para a nossa identidade, então deixa eu alertar você junto com Jesus nesse dia: você está diante de um ídolo. E os ídolos, queridos, eles são cruéis. Eu li outro dia a história de uma mulher que ela havia experimentado na sua infância períodos de pobreza muito severos. Mas daí, quando ela se tornou adulta, ela começou a criar uma ansiedade tão grande por segurança financeira, já que ela passou por tantas necessidades. Ela tinha essa ansiedade de ter dinheiro, de que não podia faltar, porque ela estava apoiando toda a segurança dela no financeiro. E sabe o que aconteceu? Ela terminou dispensando muitos relacionamentos promissores, porque ela queria se casar com um homem rico. E sabe o que aconteceu? Ela realmente se casou com um homem rico, mas era um homem que ela não amava. E por causa disso, por ela não amar aquele homem, isso a levou a um divórcio prematuro, e com o divórcio ela entrou em grandes dificuldades econômicas. Aquilo que ela mais temia sobreveio sobre ela, porque ela estava colocando toda a segurança dela nas finanças, e inclusive fazendo escolhas baseadas nas finanças. As escolhas não estavam sendo guiadas pela vontade de Deus, mas pelo ídolo do seu coração. Se a gente buscar em algo criado que nos dê significado, que nos dê esperança, que nos dê felicidade, coisas que só Deus pode nos dar, esse algo, escute isso, finalmente falhará e partirá o nosso coração. Portanto, é o que a Bíblia diz: tenham cuidado. Eu gosto de uma outra versão que diz: estejam sempre atentos. Na verdade, o versículo 23 fala sobre isso: estejam sempre atentos. Nós precisamos estar atentos, porque a idolatria não é apenas o fracasso em obedecer a Deus. É a marca de um coração que está longe de Deus. É a marca
de que o nosso coração inteiro está em algo além de Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos estar sempre atentos, isso quer dizer que a gente precisa se examinar continuamente, dizer como Davi: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para a gente discernir a astúcia do mal. Nós precisamos reconhecer que o nosso amor para com Deus, ele é frágil. Gente, nós somos humanos, nós somos de carne e osso, nosso amor para com Deus é frágil, ele está exposto a muitas intempéries. Nós precisamos reconhecer e saber que o nosso amor e a nossa lealdade com Deus, elas estão sendo disputadas desde a criação. O diabo veio para roubar, para matar, para destruir. Há uma disputa pela sua lealdade desde a criação. E é por isso que nós precisamos reconhecer que somos frágeis, que nós somos facilmente inclinados a cair. Nós precisamos reconhecer o nosso fracasso em amar a Deus sem a ajuda dele. Não tem como eu e você amarmos a Deus sem a ajuda dele. É por isso que quando nós lemos esse texto, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá, e virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, estar de pé diante dele. É por isso, isso aqui para mim é um chamado ao arrependimento. É um chamado a um desejo da gente viver diferente. É isso que o Senhor fala que nós estejamos de pé. Mas Ele não diz apenas estejam atentos, Ele diz orem. E Ele diz orem para que vocês possam escapar e que vocês possam permanecer de pé diante dEle. Queridos, parece quando a gente fala isso, graças a Deus que foi Jesus que falou e não eu, porque você ia falar: pastor, é simples demais, é só então ficar atento e orar. Sim, parece. Né? Parece que é uma solução muito simples. Só que não. Porque se afastar dos ídolos envolvem essas duas coisas: se arrepender e agir. Estejam atentos, orem, né? Tenham cuidado, mas também estejam atentos, orem, se arrependam, mas ajam. Jesus deixou claro que é muito mais, a coisa mais importante é a gente procurar as coisas lá do alto. Então você precisa extirpar o ídolo, né? Você precisa tirar isso do coração. Mas não apenas isso, você precisa extirpar o ídolo, mas se você falhar ou fracassar, implantar o amor de Cristo no lugar onde você desarraigou aquele ídolo, você vai falhar, não vai dar certo. Nós precisamos desarraigar o ídolo, mas nós precisamos colocar Cristo naquele lugar. Eu gosto daquele texto lá de Colossenses, no capítulo 3, que diz que nós já ressuscitamos em Cristo. Então, já que nós ressuscitamos em Cristo, procurem as coisas lá do alto. Se você quiser depois olhar essa passagem, é Colossenses 3, de 1 a 3. Procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. É o que o apóstolo fala com a gente. Ele diz: mantenham os pensamentos de vocês nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. E eu gosto porque ele acrescenta: porque vocês morreram. E agora, olha que lindo isso, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Eu me lembro que quando criança, quando algumas coisas me davam medo, eu sempre tentava encontrar um esconderijo, me esconder debaixo da cama, dentro do armário. E queridos, eu olho para esses dias, eu vejo esses dias, muitas vezes eu estou querendo encontrar um esconderijo, mas a Bíblia já diz que em Deus eu estou escondido em Cristo. E o que então o Senhor fala para mim? Ele nos chama a orar, a procurar as coisas lá de cima, porque isso significa apreciação, alegria, descanso naquilo que Jesus fez por você. Lembra aquele dia que Jesus se encontrou com você, que você se encontrou com Jesus, sua vida mudou, sua vida foi inundada de paz, uma segurança enorme entrou no seu coração. Mas a vida vai passando e parece que a gente vai permitindo alguns vazamentos. E muitas vezes aquela graça a gente vai perdendo.
E é por isso que hoje eu quero dizer para você, santificação é você colocar Jesus no centro. É Jesus ser o motivo da sua alegria, o motivo do seu descanso, ser o significado da sua vida. Portanto, concentre a sua vida em olhar para Jesus. Ter essa vida de santidade envolve adoração, uma adoração alegre, um senso da realidade de Deus nessa oração. Orem, então nós precisamos estar realmente crendo e percebendo a presença de Deus na nossa adoração. Jesus, querido, tem que se tornar para você o mais bonito na sua imaginação, o mais atrativo no seu coração, mais do que qualquer ídolo, seja ele um ídolo como aqueles que adoram falsos deuses usam, mas como nós que adoramos a Deus em espírito, muitas vezes os ídolos se apresentam para a gente da mesma maneira, também em espírito. E às vezes nós estamos servindo ao espírito da ganância, estamos servindo ao espírito da pseudo-felicidade, estamos servindo ao espírito do sucesso. Mas quando você conduz a sua vida em adoração, isso vai substituir seus falsos deuses. Escute isso, a adoração é a maneira decisiva de você substituir os ídolos do seu coração. A adoração é a maneira decisiva de você substituir os ídolos no seu coração. Você não pode descobrir alívio apenas ao descobrir seus ídolos intelectualmente. Hoje, enquanto eu falo, você pode falar, eu realmente tenho esse negócio com dinheiro, eu tenho isso realmente com o trabalho. Mas você não pode resolver isso só intelectualmente. Você precisa, de fato, receber a paz que Jesus dá e que apenas é conquistada através da oração, da adoração. Estejam atentos e orem. Você pode hoje, querido, ter descoberto várias verdades sobre você mesmo, mas agora você vai precisar orá-las em seu coração. E isso exige investimento de tempo. Tempo na presença de Deus. Provérbios diz que, acima de tudo, guarde o seu coração. Já falei isso aqui hoje, pois dele depende as fontes da vida. Eu te pergunto hoje, o que é que está operando em seu coração? Quem é que está conduzindo o seu coração? Existe algo que está no lugar de Jesus como seu Senhor e Salvador real? Um dia você convidou para que ele entrasse no seu coração. E a minha oração é que ele ocupe esse melhor lugar. Josué disse, santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É possível que a gente já tenha passado por essa fase. Nós separamos a nossa vida e vimos tantas maravilhas que o Senhor fez. Foi o que aconteceu no livro de Josué. Eles se santificaram e eles conquistaram as promessas que Deus tinha para a vida deles. E agora, no final daquela carreira, depois de que eles tinham conquistado casas que eles não construíram, comido das vinhas que eles não plantaram, tinham desfrutado de fontes e poços que eles não abriram, novamente Josué estava dizendo para eles, escolham a quem vocês vão servir. Se os deuses dessa terra, ou se vocês vão servir ao Deus que nos deu tudo isso. Escolham se vocês vão servir as finanças, a vida regalada, tranquila, ao sucesso, ou se vocês vão servir ao Deus que deu a vocês uma vida regalada, que deu a vocês sucesso, que deu a vocês uma boa família, que abençoou vocês com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. E ele termina dizendo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a minha oração para a sua vida, minha oração para essa linda e poderosa igreja nessa cidade, porque Deus há de fazer grandes coisas na sua vida. Santificai-vos hoje. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Escolham a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa, talvez você pode repetir isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, que Deus abençoe vocês, que gostoso estar com vocês. Permita-me terminar hoje orando e abençoando a tua vida. Pai, eu te agradeço por esse dia tão especial, por essa palavra que o Senhor liberou agora, que ela, Senhor, encontre ressonância no coração dos meus irmãos, e que eles possam absorver essa palavra para mudança de vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.
Uau, que palavra abençoada, que palavra especial, vinda da parte de Deus, em que o pastor Luiz Carlos Magalhães foi tão usado, que você possa estar ao longo dessa semana ainda, estar permitindo que o Espírito Santo esteja regando essa boa semente que você recebeu nessa noite através dessa palavra, que ela possa frutificar, germinar na sua vida. Amém. E amanhã esteja com a gente no mesmo horário, às 9 horas, que teremos ainda a continuação desse seminário. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Sabemos que a Tua palavra é boa semente e que o nosso coração, Pai, seja boa terra. Rogamos ao Teu Espírito que venha regar essa semente em nossos corações para que ela possa germinar e dar o seu fruto, a Deus, e possa cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. A minha fé firmada está em ti, Jesus. Contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo, soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Eterna em ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através deste amor que me restaurou e me limpou. A minha fé